A Clara saiu para buscar um dinheiro, mas ela não voltou. Dias depois, ela seria encontrada concretada na casa de um ex-colega dela. Eu sou a Mari Reis, esse caso é muito recente e eu convido você a conhecer ele comigo e também entender todos os detalhes do que aconteceu. A Clara Maria Venâncio, de 21 anos, ela nasceu em Uberlândia, mas no momento ela estava morando em Belo Horizonte. Desde muito nova, ela sempre foi muito independente e também ela sempre trabalhou bastante, porque ela acabou perdendo o pai dela muito nova. Então, desde os 14 anos de idade, ela já morava sozinha. A Clara, ela tinha um amigo com quem ela dividiu o apartamento dela. Ela já morava com ele há mais ou menos uns 7 anos. E ele era como se fosse realmente da família dela. E além disso, a Clara também tinha dois gatinhos. E de acordo com os amigos dela, ela era uma pessoa extremamente apaixonada por eles. A Clara tinha se mudado recentemente para Belo Horizonte e ela tinha conseguido um emprego em uma padaria artesanal. Inclusive, o dono dessa padaria falou que ela era uma pessoa muito inteligente, que ela conseguiu pegar o jeito do serviço muito rápido. Ela era muito elogiada por todo mundo, ela era uma pessoa muito legal, muito de bem astral. Nesse meio tempo, um homem começa a trabalhar na padaria também. O nome dele é Tiago Schaefer e ele tinha 27 anos. Então, no começo, eles se davam muito bem, eles começaram uma amizade. Só que esse Tiago, ele tinha muitos problemas com substâncias ilícitas. Só que aí não se sabe muito bem em qual momento o Tiago ele começa a confundir as coisas com a Clara. Ele começa a nutrir um sentimento por ela e, ao que tudo indica, esse sentimento não era recíproco. Inclusive, em um determinado dia, ele tenta assediar a Clara. Ela não gosta, com toda razão. E aí ela briga com ele. Só que parece que essa briga, ela não foi legal, ela foi bem feia e ele começou a se sentir desprezado e rejeitado por ela. Um detalhe importante é que o Tiago ele também não morava em Belo Horizonte e ele tinha chegado há pouco tempo, porque como eu comentei com vocês, ele tinha aquele problema de substâncias ilícitas. Então ele sai da onde ele morava e ele vai morar com uma tia lá em Belo Horizonte. Eu acredito que seja para tentar amenizar essa situação e para ver se em um lugar diferente ele conseguia reagir e abandonar esses vícios. Só que aí o Tiago ele começa a dar muito problema na casa da tia. A tia dele não gosta e aí ela fala para ele que é para ele se mudar, porque ela não aceitava aquele tipo de coisa e aí ele tinha que viver a vida dele sozinho. E é isso que ele faz. Ele pega, aluga uma kitnet e vai morar sozinho. Quando ele aluga essa kitnet, ele ainda estava trabalhando na padaria. Inclusive, ele e a Clara já não estavam conversando muito, ao que tudo indica, era apenas conversas de colega de trabalho. Só que em um determinado dia, ele conta para Clara que ele estava passando algumas necessidades e que ele não tinha nem dinheiro para comprar comida para os cachorros dele. A Clara, ela adorava os animais, então ela acaba se sensibilizando com essa história dele e ela decide emprestar R$ 400 para ele. Só que aí, pouco tempo depois, ele já começa a dar muita alteração lá na padaria e aí ele é mandado embora. Ele não paga a Clara, inclusive há relatos de que ela tinha cobrado esse dinheiro algumas vezes, mas que ele nunca pagou e ele nunca falou sobre pagar. Então a Clara meio que já tinha largado de mão e ela já sabia que não ia receber. Pouco tempo depois, a Clara conhece um homem chamado Leonardo e eles começam a namorar. E aí, no dia 6 de março de 2025, eles vão até uma choperia. E aí, eles estão conversando, estão lá naquele barzinho. E o Tiago, ele passa na frente e ele estava caminhando com o cachorro dele. A Clara, inclusive, quando vê o Tiago, ela comenta com o namorado que aquele homem estava devendo um valor para ela. Só que aí ambos se veem, mas nada acontece, o Tiago continua andando e segue o caminho dele. Só que aí, no dia seguinte, a Clara recebe uma mensagem do Tiago e o Tiago falou que estava com o dinheiro dela e que ele queria pagar ela. Só que aí ela pede para ele fazer um Pix, que seria bem mais fácil. Só que ele diz que ele estava com dinheiro em mãos e que ela teria que ir buscar lá em algum lugar combinado por eles. Então a Clara deixa combinado o seguinte: no domingo, assim que ela saísse do serviço, ela iria até um mercadinho ali próximo para buscar esse dinheiro com o Tiago.
E aí ele concorda e tinha ficado tudo combinado. E aí chega o domingo, a Clara trabalha o dia inteiro e quando chega mais ou menos umas 10 horas da noite, ela sai para encontrar o Thiago. Só que antes de ir, ela manda mensagem para o Leonardo, que era o namorado dela. Inclusive, o Leonardo fala que não é uma boa opção ela ir e que era muito perigoso. Só que ela queria o dinheiro e aí ela diz que vai buscar. E o namorado ainda fala que se ela precisasse de alguma coisa, qualquer coisa que saísse fora do comum, era para ela ligar para ele que ele iria correndo para lá. Outra pessoa que ela também manda mensagem avisando que está indo buscar esse dinheiro é pro amigo que morava com ela. Quando dá mais ou menos umas 10h45 da noite, a Clara manda uma mensagem para o amigo dela e ela fala que já estava com dinheiro em mãos e que ela estava indo embora para casa. Só que o que acontece? Do lugar que ela tinha ido buscar o dinheiro até o apartamento dela, ela levaria em média de uns 10 minutos. Só que aí, horas se passam e a Clara não chega em casa. Então esse amigo ele começa a ficar muito preocupado. Ele manda mensagem para ela não responde. Então ele começa a chamar algumas pessoas que era conhecida e que ela poderia estar. Ele pergunta para o namorado dela e também para uma outra amiga se a Clara estavam com eles e eles respondem que não. Só que aí, quando dá 00:30, ele recebe uma mensagem e era da Clara. Ela estava falando assim: "Oi, eu estou bem, eu estou ocupada agora". Só que essas mensagens não era o tipo de mensagem que a Clara mandava. Então esse amigo ele já começa a ficar muito preocupado com ela. Ele tenta contato com ela por mais um tempo, ele não consegue. E aí ele acaba dormindo e 9h30 ele recebe uma outra mensagem da Clara chamando ele de amiga. Só que qual é a questão? O contato dele, ele estava salvo no celular da Clara como o sobrenome. E o fato de chamar de amiga era muito estranho, porque a Clara não chamava ele daquele jeito e alguém poderia estar com o celular dela e inclusive ter confundido e chamado ele de amiga. Só que aí, nesse meio tempo, além do amigo dela, o namorado e também a amiga chamada Júlia, eles estão recebendo mensagens da Clara. Só que claramente não era ela que estava digitando, porque a pessoa colocava muitos pontos e ela não tinha esse costume. Então, vendo realmente que tinha alguma coisa errada, o amigo decide ir até a delegacia e quando ele chega lá para registrar o boletim de desaparecimento, o policial informa para ele que ele deveria esperar 24 horas. E aqui eu já faço uma observação para vocês, que em qualquer caso de desaparecimento não precisa esperar 24 horas. A partir do momento que a pessoa sai da rotina e que a família, as pessoas entendem que tem alguma coisa errada, já pode ser feito. Até porque, em casos de desaparecimento, quanto mais rápido você age, mais rápido e mais a chance de você encontrar a pessoa. Mas enfim, então esses amigos, sem ter muito o que fazer, eles montam um grupo no WhatsApp para juntar as informações que eles tinham e também as últimas informações sobre o paradeiro dela. Só que a todo momento eles tinham a esperança de que a Clara apareceria para trabalhar na terça-feira, porque segunda-feira foi o dia da folga dela e aí na terça ela voltaria. Só que isso não aconteceu. Então os amigos eles começam uma caçada atrás da Clara. Eles conseguem o endereço do Thiago e vão até lá. Só que quando eles chegam, não era o endereço do Thiago, era o endereço daquela tia dele que ele tinha morado há um tempo. Inclusive, de acordo com a Júlia, que era amiga da Clara, a tia dele não quis passar o novo endereço e aí passou o número de telefone para que ela pudesse conversar com ele. Outros amigos da Clara já tinham falado com o Thiago, só que o Thiago ele falava que ela tinha pegado dinheiro e que tinha saído, só que ele não conseguia explicar para onde ela tinha ido, qual horário ela tinha saído, enfim. Então não se tinha nenhuma informação concreta daquilo, e aí ela decide mandar uma mensagem para ele na esperança de conseguir mais algum tipo de informação. O Thiago chega a responder a Júlia e ele marca em um barzinho com ela à meia-noite para ela ir sozinha. Só que ela não vai sozinha, ela vai com mais um grupo de amigos. E aí o Thiago simplesmente não aparece. Os amigos saem de lá e vão até a padaria que ela trabalhava. E lá eles conseguem um novo endereço do Thiago.
Então, como tudo já tinha dado 24 horas, eles pegam todas essas informações e eles levam até a polícia. E aí, no dia 12 de março de 2025, a polícia vai até a casa do Thiago, só que assim, eles não precisaram nem entrar. Quando eles chegaram na frente da casa dele, lá estava um cheiro horrível, um cheiro muito forte. E aí, como eles estavam sentindo esse cheiro muito ruim e que esse cheiro ficava mais forte ainda na frente do portão do Thiago, eles arrombam o portão. O Thiago estava dentro da casa dormindo. E aí, lá no final da casa, no quintal, nos fundos, eles encontram o corpo da Clara. O corpo dela estava coberto por entulho e também por uma fina camada de cimento. E essa camada de cimento, ela tinha sido feita há pouco tempo, porque ela ainda não estava completamente dura. Inclusive, depois a polícia descobre que os entulhos e o cimento era para tentar abafar o cheiro, porque o cheiro já estava ficando muito forte. Lá na casa do Thiago também foi encontrada uma mala, e ao que tudo indica, a polícia disse que sim, que ele queria fugir da cidade. Inclusive, ele já tinha ligado até para um amigo para perguntar se ele poderia passar alguns dias lá. Então, existem grandes indícios de que o plano dele era fugir dali. O Thiago, então, ele é preso imediatamente e aí começam as investigações, inclusive os depoimentos do Thiago, e é aí que eles vão entendendo o que realmente aconteceu naquela noite. A Clara, ela foi naquele lugar indicado pelo Thiago, naquele mercadinho que ficava ali próximo da padaria. Só que aí, quando ela chega lá, não se sabe exatamente o que o Thiago fala para ela e ela acaba acompanhando ele até a casa dele. Só que quando ela chega lá, o Lucas, ele tá escondido. E assim que ela pisa na casa, ela é surpreendida com um golpe de mata-leão. O Lucas Pimentel, então, ele é preso. Inclusive, ele não estava ali na cidade, ele já estava em outra cidade com a família dele e também com os 5 filhos que ele tinha. A polícia prende ele e leva ele até a delegacia que o Thiago estava. Só que aí começa uma guerra de versões. O Thiago disse que quem deu o mata-leão foi o Lucas e o Lucas ele disse que quem deu o mata-leão foi o Thiago. A questão é que tudo isso foi planejado tanto pelo Thiago quanto pelo Lucas. O Lucas, ele tinha um desentendimento com a Clara, porque em um determinado dia eles estavam em um barzinho com vários amigos. E aí esse Lucas, ele disse que em uma brincadeira ele fez apologia ao nazismo. E aí a Clara, obviamente, não gostou e ela repreende ele na frente de todo mundo. Ele não gosta nada dessa situação. E aí ele começa a nutrir uma raiva e um ódio muito grande por ela. E, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês é de acordo com a polícia, de acordo com o delegado. O delegado, ele disse que, em um primeiro momento, o Thiago, ele afirmou que fez tudo o que fez por conta das dívidas dos R$ 400 e também porque ele queria tirar mais dinheiro dela. Só que aí essa versão meio que para a polícia não faz muito sentido, porque se ele quisesse o dinheiro, ele teria que ter pegado as senhas dela antes, mas isso não aconteceu. Assim que ela chegou, ela já foi surpreendida. Ainda de acordo com o delegado, isso teria acontecido por conta de ciúmes. Ele ainda tinha um sentimento pela Clara e quando ele viu ela com o namorado lá naquele barzinho, ele ficou com um ciúmes muito grande e foi aí que ele começou a planejar com o Lucas o que ele iria fazer. Um detalhe bem importante desse caso, e aqui eu deixo bem claro para vocês que ainda são suposições, porque não saíram os exames ainda, é de que a Clara poderia ter sido vítima de necro. Isso porque, de acordo com a polícia, o corpo dela ficou nu na sala do Thiago por pelo menos um dia. Inclusive, o delegado ele disse que o Lucas, no seu depoimento, ele poderia ter cometido um ato falho, uma vez que ele se antecipou falando que isso não teria acontecido, sendo que não tinha sido perguntado nada para ele. Então, de acordo com o delegado, isso pode ser um ato falho dele, e isso realmente aconteceu. Mas é aquilo que eu falei, ainda é uma suposição. Eles estão aguardando os exames para confirmar se aconteceu ou não. E é isso, gente. Esse caso ele termina por aqui. Se tiver alguma atualização, eu posso trazer para vocês.
Mas é um caso revoltante, né? É bem triste. Infelizmente, gente, eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Parece que cada dia tá pior. A gente não consegue viver direito aqui nesse país. Bem, mas eu quero aproveitar que você chegou até aqui. Esse meu canal é novo, eu tô começando há pouco tempo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse conteúdo que eu fiz, eu vou pedir para você dar uma curtida para mim, dar like no vídeo. E também, se você puder se inscrever no canal, vai me ajudar bastante, tá bom? Gente, é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E se vocês quiserem saber sobre algum caso que eu conte aqui para vocês, pode deixar nos comentários para mim, tá bom? Um beijo!